Bom, os tipos, na realidade, os tecidos e órgãos linfáticos, aqui a gente tem os associados ao tubo digestivo, associados ao gastro, ao gênito urinário, perdão. O malte também quer dizer, tecido linfático associado à mucosa, o gout é tecido linfático associado ao gastrointestinal, o Bouch é o tecido linfático associado a brônquios, tá, a vias respiratórias. O tecido difuso, ele é por uma resposta inicial. O difuso quer dizer o seguinte, ele não está organizado, está espalhado, tá? Ele não está encapsulado, ele não está organizado, aglomerado, está difuso, tá? E aí vai ter um processo aqui que tem a proliferação clonal, também chamada seleção e expansão clonal, que a gente vai ver nas outras aulas, não convém falar agora. Centro germinativo, né, que vai estar nos nódulos linfáticos, contém linfocitos imaduros grandes, células dendríticas. Então isso tudo aqui a gente já viu, né? Tem umas placas de Peyer também que são bem importantes lá no intestino delgado. A gente vai ver numa capa ali, que eu vou mostrar uma imagem para vocês vão entender. Eu vou mostrar também para vocês ali as amígdalas, como é que elas estão mais ou menos organizadas, para vocês vão ver em nutrição bem isso também. E o apêndice vermiforme é uma prolongação da primeira porção do intestino grosso. Pessoal, eu sei que eu estou colocando muita informação para vocês. Assistam com calma esse vídeo. Vocês vão entender isso tudo aqui. Basta ter paciência. Vocês vão olhando. Vocês podem ter certeza. Olha, vou fazer só uma análise rápida aqui. Imaginem se a Lara não tivesse todas essas estruturas, essas células, essa maduração no timo. Se ela não tivesse o timo, existe até uma patologia que se chama síndrome de George, que é quando a pessoa nasce sem o timo, quando a criança nasce sem o timo. Então olha a dificuldade, ela não tem linfocito T, ela vai ter uma resposta imunitária muito deficitária. Então a gente vai ver nas próximas aulas a resposta imunitária, só que a gente tem que conhecer a anatomia, onde estão localizados esses órgãos, tá? A vascularização e tal, e a composição histológica, senão a gente não vai conseguir progredir no estudo. Então assim, eu queria mostrar para vocês assim, ó, vocês vão ver em nutrição que existe um padrão que se repete, tá? Que é assim, desde o esôfago até o ânus, esse tubo digestivo ele vai ter 4 capas, vocês vão ver. Uma capa mucosa, bem interna, vocês não precisam aprender bem isso agora, só estou mostrando onde é que está o malte, onde é que está o gout. Ele está, esse tecido linfático associado à mucosa, ou a tecido linfático associado ao tecido gastrointestinal, ele está assim, ó. O tubo digestivo, vamos supor que aqui é o duodeno, tá? Ou o estômago, mas vamos supor que é o duodeno. O duodeno tem então um epitélio, aqui uma mucosa, um epitélio, onde está a luz, onde está passando os alimentos aqui, o quimo principalmente. Aqui uma lâmina basal e umas células musculares dispersas aqui, tá? Isso é a capa mucosa. Depois tem uma túnica, ou a túnica mucosa, túnica submucosa. Aqui tem muito tecido linfático, tem muito tecido nervoso, tecido de vasos arteriais, veias, tá? Aqui muitas glândulas submucosas, túnica submucosa, túnica muscular, que tem uma circular externa, uma longitudinal interna, vocês vão ver bem isso. E bem por fora aquele peritoneio que a gente viu que é a capa serosa, tá? Túnica serosa. Então assim, pessoal, vocês estão vendo que aqui, ó, nesse tubo digestivo vem chegando muitos vasos linfáticos, ó, eles se distribuem por vários. Por quê? A comida onde a gente está ingerindo a comida, ela está trazendo muitos antígenos e patógenos. Então, se caso ele conseguir entrar, ele já tem um sistema linfático aqui de defesa já logo para dar o combate já nos primeiros segundos, tá? Então, eu só estou mostrando para vocês já irem agregando essas informações no conhecimento de vocês. Os gânglios linfáticos são estruturas importantíssimas, porque é onde vai ter a ativação, o lugar onde mais tem ativação de linfocitos, né? Onde vai ter um combate. Vocês vão ver então assim, ó, esses gânglios linfáticos eles vão chegar então vasos linfáticos. Primeiros aqui os aferentes, que chegam pela corteza, ó,
vasos linfáticos aferentes, ó, vasos linfáticos aferentes. Vai ter uma cápsula aqui que é tecido conectivo denso não modelado. Logo abaixo vai ter uma estrutura que é chamado senos subcapsulares, ou seja, senos que estão abaixo da cápsula, que é onde a linfa vai transcorrer. Essa cápsula emite trabéculas de tecido conectivo denso, tá? E logo ao lado desse tecido conectivo denso, não modelado, tem senos peritrabeculares, ou seja, ao redor das trabéculas, tá? E aí os senos medulares, que está lá na medula. Então vocês lembram bem que a gente falou que a maioria desses órgãos maciços, assim, né, que eles não são ocos, a maioria deles tem uma corteza e uma medula. Então os gânglios linfáticos também têm, tá? Eles têm a corteza e uma medula. Nessa corteza aqui vai ter, na realidade, duas cortezas, uma corteza superficial e uma corteza profunda. Estão vendo o corte histológico, ó, a corteza superficial e profunda, e uma médula, tá? Aqui nessa corteza superficial vai estar muito mais rico de linfócitos B, tá? Depois, nessa corteza, isso na corteza superficial, na corteza profunda vai ter bastante linfócitos T, e na medula vai ter bastante linfócitos B novamente. Então é B, T e B, tá? Vão ter também uma irrigação, vai chegar artérias e veias, e vão ter veias aqui de endotélio alto, tá? Veias de endotélio alto, que é onde chegam também alguns linfocitos que conseguem entrar pela circulação vascular dentro desses nódulos aí. Então aí vai ter a gente vai ver bem isso mais na parte de resposta imunitária, mais uma parte mais fisiológica. Não quero agora dar todos os conhecimentos porque não daria tempo, a gente ficaria 10 horas aqui e não dá tempo, a gente tem que dividir o conhecimento. Então vai ter todo esse processo aqui, ó, chegou a linfa, ó, vasos aferentes, aferente é o que chega, tá? Chega na estrutura, e o que sai da estrutura é eferente. O vaso aferente drenou aqui nos senos subcapsulares, peritrabeculares, senos medulares e sai pelos vasos eferentes. E aí vai se dirigindo até o conduto torácico para voltar para a circulação pela veia, pelo confluente júgulo subclavo que a gente falou no começo da aula. Da primeira aula, né? Essa aqui já é a segunda que teve um problema técnico. Né? Então aqui novamente a gente está vendo as porções então que tem uma corteza superficial, uma corteza profunda e uma médula, tá? A gente tem todos aquilo que a gente falou, tem algumas nomenclaturas um pouquinho diferentes que são os cordões, mas tudo que eu expliquei ali é basicamente isso. Uma coisa que é importante falar também é que o gânglio ele tem um formato meio ovoide e a porção dele aqui, ó, mais posterior aqui, é mais convexa. E essa porção é mais côncava, mais interna, ó, externa mais convexa, mais vai para fora, tem uma protuberância, e aqui é uma concavidade, uma entrada. E essa concavidade tem o ilho, onde vai ter então a entrada das artérias e veias e a saída dos vasos linfáticos eferentes. Então aqui tudo que a gente já disse. Aqui eu queria comentar com vocês que a gente às vezes tem dor de garganta, vocês lembram que tem aquela, eu tô com faringite, laringite e tal, tem todas as inflamações, mas geralmente a faringite, né, ou a gente está com as amígdalas inflamadas, são essas tonsilas aqui, que são tecidos linfáticos aqui não capsulados, mas eles estão organizados de maneira estratégica, porque uma das vias que a gente tem muito contato com o meio externo é a boca e o nariz, não é verdade? Então o ar que a gente, ou a comida que a gente ingere e tal, vem muito pela parte da região da boca, do nariz. Então, estrategicamente, a gente tem um anel que vocês vão ver em nutrição chamado de anel de Wader, que é uma organização como se fosse um anel. Aqui nessa imagem não mostra muito bem, mas existe, se vocês colocarem aí anel de Wader, ou em espanhol aniche de Wader, vocês vão encontrar uma organização entre as tonsilas faríngeas, tá? Bem na região superior da faringe, da nasofaringe, as tonsilas palatinas, que está no palato ou no paladar mole,
Você pode ver no céu da boca tem uma região que é dura, que é o paladar duro, e uma região lá no fundo que é mais mole, que é o paladar mole, né? Então aqui tem uma série de músculos e tal, e tem uma glândula ali, tá? Que vocês vão ver que é a tonsila palatina. Na raiz da língua também tem umas tonsilas, umas amígdalas linguais. Tem uma que não aparece aqui, que é a tonsila tubárica, que é uma região da faringe que tem contato com o ouvido médio e tem um conduto ali, um orifício que se chama orifício tubárico, que tem umas tonsilas ou amígdalas faríngeas, tá? Então, só para vocês verem onde estão localizados esses tecidos linfáticos. Para concluir a aula agora, bem no final, eu vou comentar com vocês, fazer uma análise aqui sobre a comparação dos órgãos linfáticos. É uma tabela que está do Ross lá, vocês podem olhar também, mas eu achei interessante só para a gente ver os pontos principais que a gente analisou nessa aula. Então, assim, falando dos nódulos linfáticos, tá? Os nódulos linfáticos do Gout, esses tecidos linfáticos associados à mucosa, a brônquios, o tecido gastrointestinal, o trato gastrointestinal, qual que é a função principal deles? A vigilância, né? Vigiar imunologicamente as membranas das mucosas. Então, é aquela luz ali que está o alimento chegando, ou as vias urinárias e tal. Então, essa mucosa aí vai ter um tecido que vai estar vigiando, então essa é a principal função dele. Qual que é a principal função dos... na realidade, vou descer aqui numa visão mais vertical, aqui não vou seguir horizontalmente, mas qual que é se esse tecido aqui, o Gout, Malte, tem cápsula de tecido conjuntivo? Não tem. Tem corteza? Não tem corteza, ele é difuso. Tem médula? Não, ele não está organizado. Tem nódulos linfáticos? Tem, porque ele tem alguns aglomerados ali, mas eles não tem uma divisão. Isso aqui é corteza. Não, ele está aglomerado, então ele tem nódulos linfáticos. Vasos linfáticos aferentes? Não está chegando vasos neles. Mas eferentes? Sim, eferentes tem, está saindo. Então ele está vigiando, ele forma vasos e sai. Tem vênulas do endotélio alto? Sim, porque vai estar chegando ali, né? Alguns linfáticos ali, alguns linfocitos nessas regiões e tal. Quais são os traços característicos? Ele tem então um tecido linfático difuso, com nódulos linfáticos distribuídos em formas aleatórias, subjacentes na superfície epitelial. Vamos ver agora então os gânglios linfáticos. Qual que é a principal função? Filtrar, purificar a linfa, gerar resposta imunológica. Um dos principais lugares onde tem o combate imunológico são os gânglios, tá? Então por isso que eles têm uma sequência, né? Começa desde lá da região dos membros inferiores, vai subindo uma cadeia de gânglios que são muitos, né? A gente não sabe, não tem nem noção de quantos gânglios linfáticos tem no nosso organismo, porque nessa região pode ter um possível combate imunológico, tá? Então geram respostas imunológicos aos antígenos na linfa. Tem cápsula de tecido conjuntivo? A gente já viu que sim. Tem médula? Tem corteza? Tem a corteza tanto superficial quanto a corteza mais profunda. Tem médula, né? Tem nódulos linfáticos, né? Tem uma organização de linfocitos ali. Tem vasos aferentes, que são aqueles que atravessam a cápsula. Tem os vasos eferentes que a gente viu que é o que deixa o ilho, né? As veias ali que a gente viu que tem, as veias do endotélio alto, que são umas que deixam os linfócitos por um processo de rolagem, vocês podem ler no rosa ali. Os rasgos característicos, né, os traços característicos é a presença de sinusoides linfáticos, aqueles sinusoides ali também subcapsulares, trabeculares e medulares, e uma malha reticular, de células reticulares que estão presentes lá. Timo, qual que é a principal função? Como a gente já viu, é educar os linfócitos T, então desenvolver imunocompetências dos linfócitos T. Tem um tecido conectivo denso por fora, a gente já viu isso. Tem corteza, tem médula, que é onde vai ter aquela educação, a seleção positiva e a seleção negativa. Não possui nódulos linfáticos, não possuem também
vasos linfáticos aferentes, mas possuem vasos eferentes, sim, são os que saem, tá? Não possui também veias de endotélio alto. E os principais traços dele é que ele vai ter lobulichos, tá? Porque a cápsula aqui vai ter uma invaginação, então, que vai separar em lobulichos, tá? Vai ter uma malha de células epiteliais reticulares que a gente já viu. Tem os corpúsculos de Rassal lá, que são formados, isso tudo na médula, esses corpúsculos de Rassal, que são formados por aquelas células reticuloepiteliais do tipo 5. O baço a gente já viu que ele filtra o sangue, vai eliminar os eritrocitos velhos, que é o processo de hematocaterese, tá? Gera resposta imunitária na pulpa branca, tá? Tem cápsula, a gente já viu, tá? Tem até uns miofibroblastos, que são células miofibrocíticas, né? São células musculares lisas. Não tem corteza, não tem médula, a gente só viu a polpa branca e a polpa vermelha, não tem, né? Tem nódulos linfáticos, que é na polpa branca, que é um conjunto de linfocitos, que a gente viu até que geram uma bainha de linfócitos periarteriais, da artéria central que chega lá. Os vasos linfáticos aferentes ele não tem vasos chegando, mas sim tem eferentes, tem saindo, tá? Não tem essas veias de endotélio alto, e os principais traços são a pulpa branca com os nódulos esplênicos ao largo que vão estar ali em volta, aquela bainha que está em volta da artéria central, e na pulpa roxa tem os sinusoides esplênicos, artérias peniciladas, capilares, e cordões esplênicos. Pessoal, a gente tentou fazer o máximo possível aqui nessa aula. Espero ter dado uma clareada nesse assunto para vocês. Eu tentei trazer o máximo de informações essenciais. Não sei se eu sobrecarreguei vocês de informação, mas acredito que não. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem aí nos comentários. Se eu não souber, eu vou ler para ajudar vocês, auxiliar vocês. Posso gravar algum outro vídeo de algum processo que vocês não entenderam. Espero que tenha ajudado, e a próxima aula a gente já vai começar a entrar mais na resposta imunitária propriamente dita. Agora a gente já conhece as células, os tecidos, os órgãos onde eles estão localizados, a gente já pode saber como é que essas células atuam frente ao antígeno, tá bem? Então, desejo um bom estudo para vocês, e qualquer dúvida vocês podem deixar aí nos comentários novamente. Um abraço a todos, nos vemos em breve.